tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Vanessa Loio, sou professora de língua portuguesa aqui da rede de Jaboatão dos Guararapes. E hoje estou aqui com vocês para a gente continuar a nossa discussão sobre o gênero conto. Na aula de hoje, a gente vai começar a discutir não mais as características basilares e os fundamentos, as finalidades. Hoje, nós vamos discutir as partes principais e secundárias de um conto. Vamos juntos? Antes, eu estou bem lembrada que eu passei um desafio para vocês, que eu tenho certeza que vocês conseguiram cumprir de forma perfeita, excelente. Eu passei para vocês esse conto, vamos já lembrar aqui, de Luiz Vilela, que falava sobre a chegada de um circo. E as perguntas foram as seguintes. Na primeira, eu pedi que vocês explicassem duas características do gênero conto que podiam ser encontradas no texto de Luiz Vilela. Imagino que vocês até encontraram mais características, tenho certeza até disso. Mas entre as características que podemos colocar, visualizar nesse conto, eu destaco as seguintes. Vamos ver juntos? Uma preocupação estética, e aí eu lembro para vocês que essa preocupação estética tem a ver com a preocupação do autor em colocar cada palavra como uma função, inclusive a pontuação. Vocês notaram que havia muitas vírgulas? Pois é, ele queria dar justamente essa impressão do circo passando com seus personagens e o menino super contente, vendo tudo, alucinado, feliz com aqueles personagens todos. Também tenho certeza que vocês notaram que o texto, por mais que ele seja semelhante, ou seja, verossimilhante à nossa vida, a gente consiga lembrar de chegadas de circo ou de uma ida a um circo, ele se trata de um texto ficcional. E que também encontramos elementos da narrativa. Que elementos são esses? Vamos juntos pensar? Nós temos o narrador, nós temos o personagem, nós temos o cenário, essa cidadezinha que está chegando o circo. Nós temos também o tempo, entre outros elementos da narrativa. Na segunda questão, eu perguntei para vocês qual era a função de pim-pim-pim e pom-pom-pom dentro do contexto do conto. Tenho certeza, ainda mais lembrados da aula da professora Ângela, que você conseguiu lembrar e entender que esse pim-pim-pim, pom-pom-pom são onomatopeias. Estou errada? Não, né? Tenho certeza que vocês lembraram disso. Então, nós temos onomatopeias aqui que representam essa chegada do circo, essa zoada. E aqui nós temos o pim-pim-pim e o pom-pom-pom simbolizando o tamborzinho e o tamborzão, respectivamente. Na aula de hoje, a gente vai ver algumas estruturas do conto que são primordiais para a nossa compreensão. A gente vai olhar com mais detalhe, com mais minúcia. Vamos juntos olhar aqui na tela? Primeira característica que eu faço questão de salientar para vocês é esse enredo. A gente vai encontrar, de fato, essa apresentação e esse desenvolvimento do conflito, que a gente já comentou na aula anterior, que tinha a ver com um problema que seria solucionado ou não no conto. Falamos também desse clímax, né? Que é esse momento de tensão, esse momento que a gente fica mais curioso ou mais curiosa, ansioso, ansiosa para compreender o que é que vai acontecer no texto. E também que nós temos esse desfecho. Sobre o ponto que eu quero falar com vocês agora, eu vou chamar a atenção para que esse conflito ele pode ser interno ou externo à personagem. Como assim, Lólio? Vamos pensar aqui juntos. A relação que eu vou estabelecer de comparação vai ser o meu próprio corpo. Se eu tiver um conflito externo, é algo que está externo ao meu corpo. Então, eu posso ter um medo quando eu tenho de barata ou nojo e sair gritando quando eu vejo uma barata, por exemplo. Ou posso ter medo de vou pensar em outro animal, em um cachorro enorme. É algo externo ao meu corpo. Portanto, esse conflito ele é externo. Se for um conflito interno, é algo interno ao meu corpo. Eita, Lóia, agora ficou difícil. Não,
não ficou difícil. É algo que eu vou ter relacionado, por exemplo, a um sentimento, a um pensamento, a um medo. Então, se eu disser para vocês, por exemplo, eu estou apaixonada. Não conta para ninguém. Se eu estou apaixonada, esse sentimento vai estar aqui dentro de mim. E isso vai contribuir também para as minhas relações. Aí você pode ter dito, mas Lóio, quando você falou que tinha medo de barata, também não há algo interno aí? Muito bem. Quando eu digo que eu tenho medo de barata, eu tenho um problema de conflito externo pela barata, mas que também causa um aspecto interno a mim. Perfeito. Sabia que vocês iam compreender isso. Quando eu falo em narrador, eu preciso relembrar para vocês que nós temos aquele narrador personagem que vai contar a história em primeira pessoa, ou seja, eu, ou até mesmo no plural, nós. E também nós temos o observador que vai narrar em terceira, ele ou ela, eles ou elas, perdão. Nesse narrador personagem, vale a pena destacar que além da pessoa do discurso ser eu ou nós vamos ter que vai ser essa pessoa que vai contar a história, mas ela também vai viver todas as ações. Todas as ações vão fazer respeito ou vão ser diretamente ligadas a ela, ok? Já no narrador, que ele é observador, a história, as ações não tem relacionamento, não se relacionam com a própria pessoa. Ele só está ali observando, vigiando tudo e contando, evidentemente. Sobre personagem, nós temos personagem que pode ser principal, se ele tiver como foco a narrativa, então a narrativa vai estar toda direcionada a ele, ele vai ser realmente o personagem de destaque dessa história, desse enredo. E nós vamos ter um personagem secundário, que são aqueles personagens que vão contribuir de fundo. Vão ser pessoas que a gente vai conversar, mas que não vai estar diretamente relacionado à história. Pensem, por exemplo, numa novela. Nós temos personagens que são os principais e nós temos inúmeros personagens, os secundários, que estão ali somente para fazer um pouco de vez de um cenário. Sobre essa questão do cenário, ele pode ser externo ou interno. Quando eu digo que o cenário ele é externo, eu estou me referindo, por exemplo, a uma floresta, a uma praia. São lugares abertos, arejados, sem um teto, sem estar confinado como é o cenário interno. Como uma casa, por exemplo, em que eu tenho paredes, eu tenho tetos, entre outros elementos. Já o tempo, ele pode ser cronológico ou psicológico. Como o próprio nome já sugere, no cronológico eu estou levando em consideração esse tempo do relógio, das horas que vão passando de forma organizada. E o psicológico é o tempo de fato que vai ser guiado pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Ou seja, é o tempo psicológico, que vai depender muito de nós. Agora, eu quero ler para vocês um conto de um escritor pernambucano também, chamado Marcelino Freire. E esse conto se chama Muribeca. Tenho certeza que alguns já começam a fazer relação com a própria região de Muribeca. Vamos ver o que se trata? Começa assim. Lixo. Lixo serve para tudo. A gente encontra a mobília da casa, cadeira para pôr uns pregos e ajeitar, sentar. Lixo para poder ter sofá, costurado, cama, colchão, até televisão. É a vida da gente o lixão. E por que agora querem tirar ele da gente? O que é que eu vou dizer para as crianças? Que não tem mais brinquedo? Que acabou o calçado? Que não tem mais história? Livro? Desenho? E o meu marido? O que vai fazer? Nada? Como ele vai viver sem as garrafas, sem as latas, sem as caixas? Vai perambular pela rua, roubar para comer? E o que eu vou cozinhar agora? Onde vou procurar tomate, alho, cebola? Com que dinheiro vou fazer sopa, vou fazer caldo, vou inventar farofa? Fale, fale, explique o que é que a gente vai fazer da vida.
O que a gente vai fazer da vida? Não pense que é fácil. Nem remédio para dor de cabeça eu tenho. Como vou me curar quando me deram uma dor no estômago, uma coceira, uma caganeira? Vá, me fale, me diga, me aconselhe. Onde vou encontrar tanto remédio bom? E esparadrapo, e band-aid, e seringa? O povo do governo devia pensar 3 vezes antes de fazer isso com o chefe de família. Vai ver que eles estão de olho nessa merda aqui, nesse terreno. Vai ver que eles perderam alguma coisa. Se perderam, a gente acha, a gente cata, a gente encontra. Até bilhete de loteria, lembro, teve gente que achou. Vai ver que é isso, coisa da Caixa Econômica. Vai ver que é isso, descobriram que o lixo dá lucro. Que pode dar sorte, que é luxo, que lixo tem valor. Por exemplo, onde a gente vai morar? Onde a gente vai morar? Aqueles barracos, tudo ali em volta do lixão, quem é que vai levantar? Você? O governador? Não. Esse negócio de prometer casa que a gente não pode pagar é balela. É conversa para boi morto. Eles jogam a gente no esgoto. Para onde vão os coitados desses urubus? A cachorra, o cachorro? Isso tudo aqui é uma festa. Os meninos, as meninas naquele alvoroço, pulando em cima de arroz, feijão, ajudando a escolher. A gente já conhece o que é bom de longe, só pela cara do caminhão. Tem uns que vêm direto de supermercado, açougue. Que dia na vida a gente vai conseguir carne tão barata? Bisteca, filé, chã de dentro. O moço está servido? A moça? E vem parar muito bicho morto. Muito homem, muito criminoso. A gente já está acostumado. Até o camburão da polícia deixa seu lixo aqui, depositado. Balas, revólver 38, a gente não tem medo, moço. A gente é só ficar calado. Agora, o que deu na cabeça desse povo? A gente nunca deu trabalho. A gente não quer nada deles que não esteja aqui jogado, rasgado, atirado. A gente não quer outra coisa senão esse lixão para viver. Esse lixão para morrer, ser enterrado. Para criar os nossos filhos, ensinar o nosso ofício, dar de comer. Para continuar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não faltar brinquedo, comida, trabalho. Não, eles nunca vão tirar a gente deste lixão. Tenho fé em Deus. Com a ajuda de Deus, eles nunca vão tirar a gente deste lixo. Eles dizem que sim, que vão, mas não acredito. Eles nunca vão conseguir tirar a gente deste paraíso. Texto muito forte. Vocês conseguiram captar a criticidade e a denúncia presente nesse conto? Tenho certeza que sim. Talvez os pais de vocês consigam até dar um melhor contexto de como era o lixão da Muribeca, que foi desativado em 2009. Mas vamos para o nosso desafio? Observem aqui. Vou pedir para vocês, após essa leitura do conto Muribeca, de Marcelino Freire, que vocês façam uma análise da estrutura narrativa desse conto, dizendo quais são os seguintes elementos. Tema do enredo, conflito, narrador, personagem principal e secundário, cenário e tempo. Tenho certeza que vocês vão conseguir construir um excelente desdobramento desse conto, seguindo as questões desse desafio. Até a nossa próxima aula. Obrigada!